Olá, seja bem-vindo ao canal Sacando Matemática. Eu quero dividir um círculo em triângulos e somar as áreas desses triângulos para obter a área do círculo. Então veja lá, eu fiz aqui 4 triângulos. Veja aí, um desses triângulos. Aqui é o raio, aqui é a base do triângulo, aqui é a altura do triângulo. H e B, altura e base. E aqui o arco correspondente a esse triângulo, a esse ângulo central, né? Veja o seguinte, como eu dividi em 4 triângulos, qual é a medida desse arco aqui? Esse arco vai medir o comprimento da circunferência, qual é? 2πr, comprimento da circunferência, perímetro da circunferência, dividido por 4, não é? Ó, a medida desse arco é o comprimento da circunferência dividido por 4, correto? Mas veja o seguinte, quando eu somar as áreas desses 4 triângulos, observa que a soma dessas áreas está muito longe da área do círculo, porque sobra esse pedaço, sobra esse, está muito longe. Então o que eu devo fazer? Vamos aumentar o número de triângulos? Veja bem, então a soma das áreas dos 4 triângulos está longe da área do círculo. Certo? Então o que eu devo fazer? Mais triângulos. Aqui eu dividi em 8 triângulos, veja aí, 2, 4, 6, 8. Vamos ver um desses triângulos. A altura, a base, o raio, né? E a medida desse arco. Como eu fiz 8 triângulos, a medida desse arco é 2πr sobre 8, correto? É o comprimento da circunferência dividido por 8. Agora observa aqui uma coisa interessante. A medida da altura, ela já está maior, se aproximando de quê? Da medida do raio. E a medida da base está se aproximando da medida do arco. Vamos voltar ao desenho anterior para você ver? Olha o desenho anterior. Com um triângulo muito grande, um triângulo muito largo, a altura está bem longe da medida do raio. E a base do triângulo, a medida dele está bem longe da medida desse arco, bem menor que a medida do arco. Quando eu fiz mais triângulos, o que aconteceu? A altura do triângulo se aproximou mais da medida do raio. Ó, ficou maior. E a base do triângulo, ela ficou menorzinha, aproximando da medida do arco correspondente. Então a soma das áreas dos 8 triângulos está mais perto. Eu estou colocando entre aspas, né? Para você entender isso aí, mais perto, quer dizer, aproximou mais da área do círculo. A soma das áreas dos 8 triângulos. Então o que eu devo fazer para aproximar mais? Vou fazer mais triângulos. Então agora vamos dizer que eu tenha N triângulos. N triângulos, veja aí no desenho. N triângulos. Mas N suficientemente grande. N triângulos, N suficientemente grande. Um número muito grande de triângulos. Vão ser triângulos bem fininhos, bem estreitinhos, esse ângulo central bem pequeno. Se eu tenho N triângulos, se eu construir aqui N triângulos iguais a esse, a medida desse arco aqui, desse pedacinho da circunferência, 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido por N, não é? Agora veja que a altura do triângulo está quase igual à medida do raio. E observa que a base do triângulo está quase igual à medida do arco. Então, para N triângulos, N suficientemente grande, o que eu observo? Que a altura está tendendo para o raio, se aproximando de. A altura do triângulo está tendendo para a medida do raio, está aproximando da medida do raio. E a base B, eu chamei de B, essa base, a base do triângulo, está tendendo para a medida do arco.
está se aproximando da medida do arco, ficando igual à medida do arco. Então a soma das áreas dos N triângulos está bem perto da área do círculo. Se aproximou bastante. Então o que nós vamos fazer? Veja bem. O arco, né, 2πr sobre n, mas a base do triângulo, essa em vermelhinho aqui, não está bem próxima desse valor. Quanto mais triângulos eu construo, um n suficientemente grande de triângulos, então a base do triângulo vai chegar um momento em que a base vai medir 2πr sobre n, a mesma medida do arco. E a altura vai chegar um momento em que essa altura vai se confundir com a medida de quem? Do raio. Está vendo isso no desenho? Então vamos calcular a área de um desses triângulos. A área desse triângulo aqui, como é que seria a área desse triângulo? A base, 2πr sobre n, vezes a altura está chegando bem perto de quê? Do raio. A base vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. Então veja lá. A área de um dos n triângulos, de um deles. A área na base vezes a altura sobre 2. A base é 2πr sobre n, porque chegou um momento em que a base vai ter a medida do raio, certo? No limite, né? A altura vai se aproximar da medida do raio, vezes meio. O que é vezes meio? Dividido por 2. Eu pus na frente só para não ficar uma fração muito grande, tá? Multiplicar por meio não é mesmo que dividir por 2, operações inversas. Então veja, eu posso cancelar o 2 com o 2, é uma multiplicação, né? Aí vai ficar π vezes r e πr ao quadrado dividido por n. Essa é a área de um dos triângulos. Quantos triângulos são? São n triângulos, um número muito grande de triângulos. Um número n tendendo para o infinito, entendeu? Um número de triângulos tendendo para o infinito. Então, quando o número de triângulos tender para o infinito, vamos terminar aqui. A soma das áreas não são n triângulos. Um dos triângulos, um desses n triângulos não tem a área πr ao quadrado sobre n, mas não são n triângulos. Então, quando eu somar as áreas dos n triângulos, eu vou ter o quê? N, que é o número de triângulos, vezes a área de um triângulo, não é? O número de triângulos, n, vezes a área de um triângulo. Multiplicação cancela n, πr ao quadrado. O que é essa soma desses n triângulos? É a área do círculo. Então veja que à medida que o número de triângulos tende para um infinito, para um número infinitamente grande, a altura do triângulo vai tender para a medida do raio e a base do triângulo vai tender para a medida do arco. Então, nós calculamos isso aqui onde? No limite. Certo? O limite da base é 2πr sobre n. O limite da altura é o raio. Certo? Está tendendo para ele, não é? Então tá aí. A área de um triângulo, dos n triângulos, πr ao quadrado sobre n. A área de n triângulos. N vezes a área de um triângulo, que é πr ao quadrado. Não é bacana? Então está aí, pessoal. Espero que tenham compreendido, não é? Que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, por favor. Se não gostou, o dislike, na verdade. Um abraço do Itamar. Obrigado. Tchau, tchau.